Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para plenário novo projeto de lei sobre migração. Denúncia do Ministério Público aceita pelo Judiciário por exploração sexual de criança pode tornar agente público inelegível. Comissão aprova projeto que torna válida nacionalmente receita de medicamento manipulado. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um novo projeto de lei sobre migração, que será agora analisado pelo plenário. A proposta atualiza o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. Detalhes com o repórter Floriano Filho. Um projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional atualiza questões trabalhistas e relativas aos direitos humanos para quem chega ou já está em território brasileiro. Inclui, por exemplo, uma classificação atualizada dos vistos temporários. Também trata de deportação, refugiados e naturalização, levando em conta o cenário internacional contemporâneo. O relator da proposta foi o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. A estrutura da proposição parte da consagração do migrante como sujeito de direitos e de garantias a considerar a mobilidade humana como um todo, o que significa contemplar o imigrante, o emigrante e o visitante. A comissão também decidiu que vai debater uma proposta da Presidência da República sobre a venda de terras brasileiras para estrangeiros. O requerimento é do senador Jorge Viana, do PT do Acre. A proposta precisa ser debatida. Eu fico preocupado porque ela já traz um propósito de que se pode vender até 25% das áreas dos municípios para uma pessoa ou uma empresa estrangeira. Nós não discutimos ainda nem avançamos de como melhor usar a Amazônia, de como estabelecer um uso da biodiversidade. Ainda estamos discutindo o tamanho da destruição que causamos na Amazônia todos os anos. Comissões. Segue para análise do plenário o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que pode tornar inelegíveis para qualquer cargo os agentes públicos que respondem a processos por exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao contrário das outras situações previstas em lei, em que a inelegibilidade começa a partir da condenação do acusado, a penalização do agente público, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, se dará de forma diferente. Conforme explicou o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, a inelegibilidade valerá a partir do momento em que a denúncia do Ministério Público for aceita pelo Judiciário. No texto original, dizia qualquer pessoa que estava sendo investigada. É inconstitucional e seria juízo antecipado e um juízo até criminoso. Mesmo que o indivíduo tenha praticado o crime, necessário se faz que haja uma investigação. A mudança vem o seguinte: após denúncia do Ministério Público, porque quando o Ministério Público denuncia, é porque já houve uma investigação. Com esse texto, que mais um avanço na defesa das crianças, no combate a abuso, à pedofilia, o indivíduo vai pensar 10 vezes. Penso que essas leis produzem inibição. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que tornará válidas nacionalmente as receitas médicas e odontológicas de medicamentos manipulados. Atualmente, tais receitas só valem no estado onde foram emitidas. E isso dificulta a compra de medicamentos manipulados à base de substâncias psicotrópicas, retinoides de uso sistêmico e talidomida, por pacientes que precisam viajar ou se consultar em outros estados, como explicou o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Essa ampliação é muito importante, porque muitas vezes acaba aquele remédio, mas o paciente tem a prescrição e é só procurar uma farmácia que manipula e você terá o remédio. Quer dizer, é muito importante isso. Essa proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido para sua votação pelo plenário do Senado. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, voltou a cobrar ações para a revitalização da bacia do Velho Chico, como a recuperação de matas ciliares. Isso, na opinião dele, pode evitar que rios perenes sequem, algo que já ocorre na bacia do São Francisco. Otto Alencar garantiu ainda que as obras de recuperação do rio podem ser feitas com a metade do dinheiro gasto com a transposição.
Os senadores do Nordeste, que são 27, só deveriam votar alguma coisa aqui do interesse do governo se o governo começasse a revitalização do Rio São Francisco. Há algum tempo que não voto e não votarei absolutamente nada que o governo deseje, a não ser aquilo que é interesse do Brasil e do povo brasileiro, enquanto não começar a revitalização do Rio São Francisco. Já a presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou o resultado de audiência pública com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Segundo ela, o ministro prometeu que o processo licitatório do eixo norte da transposição das águas do Rio São Francisco será finalizado ainda nesta semana, possibilitando a chegada das águas ao Ceará em agosto e ao Rio Grande do Norte em dezembro. A audiência pública cumpriu o seu objetivo, repito, pela representatividade que ela teve, e nós terminamos a reunião definindo os próximos passos. E o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, encaminhou ao governo sugestão do cidadão Milton Córdova para que o dinheiro do FGTS possa ser usado também na compra de imóveis na planta ou em construção. Não tenho dúvida de que a recuperação de nossa economia passa pela colaboração entre a iniciativa privada e o governo federal. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que o país precisa mudar as regras previdenciárias diante da estimativa do aumento da expectativa de vida da população e do número de idosos. Segundo ela, em 2050 seremos 230 milhões de brasileiros, um terço dos quais com idade superior a 60 anos. Por isso, se nada for feito, disse a senadora, o custo da Previdência, incluindo o benefício de prestação continuada, será de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. As estimativas apontam que o nível de despesas máximo com regime de aposentadoria poderá chegar a 16% do PIB em 2060, de acordo com o IPEA. Reafirmo que essa projeção é preocupante, porque nos coloca o risco de não conseguirmos honrar os pagamentos e compromissos junto aos beneficiários. Já a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, acusou o presidente Michel Temer de fazer terrorismo, ao dizer que se a reforma da Previdência não for feita, o Brasil pode parar. Ao impor os 65 anos como idade mínima para a aposentadoria, o governo mostra desconhecer a expectativa de vida em regiões mais pobres e o fato de que nem 65% das pessoas que têm mais de 50 anos estão empregadas, disse Vanessa Graziotin. Esse presidente deveria se colocar no seu lugar e não desrespeitar os interesses da maioria da população brasileira. E o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lamentou que 9 senadores tenham retirado apoio ao pedido de votação urgente do projeto dele, que destina 30% dos recursos do Sistema S, formado por entidades como o Senai, Senat, SESI e SESC, para custear a aposentadoria rural. Para ele, a retirada de apoio mostra a força que o Sistema S tem dentro do Congresso Nacional, que impede, inclusive, a apuração de como as entidades destinam o dinheiro arrecadado. Somente em 2016 foram 32 bilhões de reais, informou Ataídes Oliveira, ao lamentar que parte desse dinheiro nem é usado na qualificação dos trabalhadores. Estou vendo aqui um punhado de garotos que se bater na porta do SESI, Senac, vocês vão ter que pagar para fazer curso. Errado porque estão lá com 32 bilhões de reais para atender vocês que querem fazer um curso profissionalizante e não têm condições de pagar o curso. Nós estamos aqui blindando o Sistema S, mas blindando mesmo, até que o Ministério Público e a Polícia Federal bote a mão neles. Aí sim, aí é mais cadeia em muita gente neste país. E o senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, defendeu o fortalecimento dos municípios e lamentou a crescente insatisfação e desconfiança dos brasileiros diante dos políticos e das instituições. Por isso, ele apoiou a promoção de reformas corajosas que estejam acima de tendências partidárias, de modo a fazer o país retomar o seu rumo. A questão é voltar a gerar emprego, é dar trabalho, é devolver a esperança aos brasileiros e brasileiras que vêm passando por dificuldades enormes para sustentar suas famílias. Economia, para mim, se resume basicamente a isso: emprego e renda.
Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã.